de ser público, que passem a ser também protagonistas dos projetos e que eles pensem e que eles pudessem... uma coisa que a gente fala no festival, o festival é um lugar de publicação. Mas não é a publicação onde a gente publicou um livro, alguma coisa assim, mas é um lugar onde a gente torna público. Então, muitas vezes a criança escreve um pequeno poema que ele não socializa nem com o seu vizinho do lado, a professora que lê e corrige e nem o amigo do lado vê. E aí a gente começou a fazer um exercício justamente de falar isso, olha, o festival é lugar de publicar. Ah, mas nós vamos fazer um livro? Não, a gente vai pegar o poema que a gente fez, vamos na esquina da escola e vamos ler para alguém que estiver passando. Em 2015, com todas as questões que a gente vem vivendo e vem vivendo ainda, na verdade a gente está numa derrocada, né? Quer dizer, cada vez mais aumentando o processo de ódio, sem escuta, etc. Isso começa em 2015, e quando a gente chega em 2015, a proposta, quando a gente pensou em lastrear o festival como uma discussão da democracia e como que a gente poderia pensar a literatura, como que a literatura discute a democracia, etc. E a gente começa ali uma trilogia que a gente termina, na verdade, esse ano, que foi uma trilogia, os temas foram Diferentes Vozes para Construir Histórias, que foi em 2015, que o Lucas participou, inclusive, da definição desse mote, né, que estava na nossa roda quando a gente pensou como que seria o termo mais adequado que a gente estava propondo. Dessas diferentes vozes, em 2016 nós mergulhamos em uma dessas vozes, que era justamente narrativas de gênero, o feminismo e outras histórias. E a gente fecha essa trilogia justamente olhando para a questão da equidade racial, com letras pretas, poéticas de corpo e liberdade. Mas aí a gente pergunta, o que a literatura tem a ver com a democracia, né? E aí, assim, a provocação que a gente trouxe, começou a trazer nesse tempo, e para os professores também, partiu de um texto bem bacana, assim, acho que eu recomendo para vocês, que é do filósofo chamado Rancière, Jacques Rancière. Ele escreve um texto, isso está traduzido, na verdade, numa revista que vocês acham na internet, que chama Política da Literatura. A literatura tem uma política sem necessariamente carregar bandeiras, né? Mas ela consegue romper isso. E aí o festival a gente reflete um pouquinho sobre essas questões e traz, né, esse olhar para o festival. Mas a gente dá um passo, né? Quer dizer, se, por exemplo, no século XIX você tem pelo menos esses personagens que são narrados, como a Madame Bovary, quem narra é Flaubert, que possivelmente era um cara bem colocado na sociedade, que dominava a literatura, que é um instrumento importante, etc. Ou seja, não era o próprio a filha de camponês que tinha o domínio da literatura para fazer essa narrativa. Ela era narrada enquanto uma distribuição desse sensível por um cara que ainda tinha uma posição social alta, né? Quer dizer, você tinha a partilha do sensível enquanto a narrativa, mas você não tinha a partilha do sensível enquanto esse sujeito que estava sendo visibilizado não era o próprio autor da sua narrativa, né? Eu acho que daí, a gente trazendo esse olhar, a gente vem para várias outras pessoas que passam a narrar isso na história. Por exemplo, daí a gente traz a literatura periférica, por exemplo, quer dizer, que coloca, né, que desloca, na verdade, essa história de não só ser o marginalizado ou o indivíduo, o sujeito ali sendo narrado como objeto, mas quem passa a ser narrador também dessa história é justamente esse autor, essa pessoa que era simplesmente visibilizada a partir da narrativa do outro. É lógico que isso pode implicar, a narrativa do outro pode ser uma história super interessante, como a narrativa de do seu próprio, quem está narrando a sua própria história, ou essa pessoa que está narrando não necessariamente vai discutir a qualidade disso, mas é importante a gente ver que tem esse deslocamento dessa narrativa, né? E nesse sentido, o festival traz essas reflexões. Eu acho que tem um vídeo que eu queria colocar também, quer dizer, dentro desse processo que a gente trouxe, né, que é como que a gente faz uma ação a partir do festival, que é justamente ocupar não só, o festival tem um papel de ocupação de espaços públicos, de ocupar a praça, de levar literatura para esses espaços, mas muito além, inclusive o título da proposta era muito além da ocupação de espaços públicos, como que a gente faz essa ocupação do simbólico. Quer dizer, não basta a gente ocupar a praça
se, na verdade, a gente também não soma isso, essa ação que a gente está fazendo da literatura, com uma ocupação do simbólico. E para isso, assim, acho que seria interessante colocar o primeiro vídeo, só para a gente ver um pouquinho de alguns dados, e depois eu vou entrar numa pesquisa, bem rapidamente. Aí é o seguinte, eu vou trazer, tem uma pesquisadora, que é a Regina Dal Castanho, que entre 1990 e 2004, ela leu um total de 258 romances de escritores nacionais, publicados pelas, acho que 3, 4 que dava ler ali, principais editoras do país. Sua leitura resultou de um livro que se chama, não dá para ler também, Um Território Contestado. Eu não lembro ali, mas é um livro no qual aponta que 94% dos autores brasileiros são brancos, mesma cor de 92% das personagens. Então, assim, além disso, o Dal Castanho encontrou pouco mais de 5% de protagonistas negros e quase sempre apresentados como bandidos, empregados domésticos ou escravizados, e que em mais da metade dos casos morrem assassinados. Então, assim, existe um processo não só de não representatividade, como também existe um processo produzido pela própria construção literária de distorção do indivíduo quando ele aparece, inclusive quando ele é citado dentro disso. Além de não ter espaço na publicação, você é colocado dentro desse espaço simbólico, desse espaço de narrativa, dessa forma. Quer dizer, e é interessante a gente observar o seguinte, a literatura ela é praticamente a base para boa parte da construção simbólica de outras linguagens, do cinema, do teatro. Quer dizer, eu sei que vocês devem ter pesquisado textos, estudado textos, lido textos variados, mas não só científicos, mas textos também de dramaturgia e literatura, para pesquisar o que vocês fazem. Mas se não tem um compromisso também político, ético na postura do fazer, quando você vai pesquisar e vai ler ou vai simplesmente reproduzir a partir do que está sendo narrado, do que você tem de conteúdo, você vai reproduzir no cinema, você pode reproduzir na revista em quadrinho, você reproduz na fala, você reproduz na escola, enfim. Você tem todo um processo de reprodução dessa desigualdade e da distorção de como você configura e constrói o perfil das pessoas negras dentro do Brasil. Então, o festival ele teve como proposta justamente a gente fazer essa ocupação. Né? Quer dizer, além de trazer os autores, trazer a questão dessa narrativa, desmistificar ou trazer uma outra narrativa onde o negro dentro não é colocado simplesmente como objeto ou colocado como um acessório para narrar a história de um protagonista branco dentro desse processo. Tem algumas discussões que foram bem interessantes dentro com o Nixu, por exemplo, o pessoal de letras, que primeiro foi um desafio enorme, né? Porque a maioria dos alunos de letras brancos, e acho que você tinha uma garota negra numa das reuniões que a gente tinha feito, e caía muito no estereótipo, não conseguia, é difícil, porque você não tem referência nenhuma. Como que você trabalha, como que você busca? Então, assim, foi um desafio muito legal, assim, tanto para as professoras como para o pessoal de letras, fazer esse exercício de olhar como que eu falei assim, olha, toma cuidado com o que você vai fazer. Quer dizer, vamos trabalhar uma coisa contra o racismo. Mas o que é contra o racismo? Você tem que procurar o pessoal do movimento negro aqui da Unixul, chama-se, tem coletivo aqui, tem o que tem. Vocês precisam colocar o projeto de vocês para que os grupos do movimento possam avaliar. Não dá para você ir para a praça sem passar pelo crivo, ou pelo menos um debate mais sério, mais aprofundado com jovens do movimento negro, para que eles possam observar isso. E daí vão te dar algumas referências. Então, uma pessoa falou assim, vamos trabalhar o Monteiro Lobato. Daí eu disse, nossa, Monteiro Lobato, tudo fudeu. Né? E é agora, né? Mas daí, a gente falou assim, olha, Monteiro Lobato, como que é esse processo? Né? Que tem toda uma discussão sobre o racismo no Monteiro Lobato, e daí essa menina negra da reunião trouxe uma ideia fantástica, que era justamente, se a tia Anastácia e o tio Barnabé eram colocados como figuras acessórias para contar a história de uma família branca,
vamos tentar colocar esses personagens como protagonistas da nossa narrativa, e não só colocar como protagonistas da nossa narrativa, mas humanizar, porque a tia Anastácia não tem família, você não sabe se ela já teve neto, você não sabe se ela foi casada, você não sabe a história dela, ela não tem história. Ela é um acessório dentro desse processo e estigmatizado pela Emília, que é a figura que ficava apontando o dedo, fazendo bullying, porque você é preta, que não sei o que, quer dizer, que não tinha. E qual que foi a proposta da menina? Colocar a tia Anastácia contando a história dela para a Emília. Assim, e daí nesse processo de construção, como que a gente vai fazer no processo de refletir sobre esses elementos que constituem esses arquétipos, os estereótipos, etc. E como que é interessante a gente fazer essa ocupação do simbólico, não só da praça, mas ocupar a praça ocupando o simbólico, e que essa criança que vai assistir esse Sítio do Pica-Pau contado pela tia Anastácia, onde ela vai ter uma história, onde o Sr. Barnabé vai ter uma história, que tem família, que tem história de filho, que teve um amor, que teve um cenário, que teve toda uma dimensão humanizada, essa criança, eu tenho certeza que quando ela vê o Sítio do Pica-Pau, ou lê de novo o Sítio do Pica-Pau e vê a história da tia Anastácia, ela não vai ler da mesma forma. E aí se processa uma outra dimensão de construção do sensível, dessa distribuição do sensível, que é refletir e caminhar por essas possibilidades e essas chaves que a literatura e a história nos colocam. Então, um pouco essa provocação que eu queria trazer. O festival foi muito bacana, teve escolas que tiveram projetos maravilhosos. A gente está levantando ainda um público, ainda falta 15 instituições para enviar, o que a gente pediu. No final de ano fica complicado para levantar, mas a gente já tem mais de 16 mil pessoas do que a gente levantou de público nos 52 pontos do festival. As escolas construíram histórias, se desafiaram para poder refletir sobre isso. Então foi um grande exercício de a gente transversalizar essa temática, que é muito, não entra, né? As pessoas, mas isso já trabalha, não trabalha. Alguns trabalham, assim, de algumas professoras que têm projetos muito legais, mas assim, a grande maioria fala que trabalha, mas não, quando vai encarar, você precisa fazer um projeto que vai tratar da questão da equidade, trabalhando literatura, trazendo autor, trava, né? Mas é um exercício importante, por isso que essas escolas que conseguiram fazer e têm buscado assim como os alunos de letras também que fizeram projetos belíssimos, com cuidado, que foram buscar e conseguiram fazer esse exercício. Assim, isso aqui é um trecho, né, algumas questões que ele traz. Antes de ver até esse trecho, acho que é interessante que eu insere nesse texto, que é um ensaio que ele fala sobre a política da literatura, ele traz algumas reflexões fundamentais. Ele fala assim, olha, que quando a literatura é inventada, e ela é inventada no século XIX, como ela é hoje, né, como a gente pensa hoje, e ele fala que essa literatura é fundamental para a consolidação das sociedades democráticas, porque a literatura por si, ela tem uma democracia, uma política que é dentro dela mesma. É um pouco daquilo que vocês falam assim, olha, a arte não precisa explicar por si, mas o que ela tem. Mas ela tem um conteúdo e tem algumas questões que são fundamentais para a gente entender esse processo que ele traz nesse texto, que é o seguinte, que ele fala que antes da invenção dessa literatura do século XIX, você tinha toda uma lógica de construção de narrativas e a maneira que era construído, que, na verdade, invisibilizava determinados personagens sociais, etc. E o que era escrito e o que era produzido, na verdade, era justamente para criar para criar uma lógica de poder dos personagens que eram narrados, quer dizer, os heróis, os épicos, etc. Você tinha o povo isolado ou tirado dessa possibilidade de produção, e você tinha uma hierarquia, né, como ele coloca aqui, ó, segundo a série, a partir do final do século XIX, a literatura se coloca como um instrumento primordial das sociedades democráticas, porque rompeu as formas e estruturas hierarquizantes que condenavam as narrativas a perpetuar a invisibilidade de indivíduos e seus papéis sociais. E quando a literatura traz isso e surge dessa forma, aquele formato do século XIX, ele comenta que existe uma redistribuição dos espaços e dos tempos, dos lugares e das identidades, da palavra e do ruído, do invisível e do invisível, formando o que ele chamou
de a partilha do sensível. Acho que esse termo que ele fala muito sobre a história da partilha do sensível. Então, quando ele traz isso, é justamente quando a gente vê alguma coisa da literatura do século XIX, por exemplo, quando, sei lá, Victor Hugo, ou o próprio Madame Bovary, Flaubert, Madame Bovary enquanto um clássico, né? Que rompe essa hierarquia, coloca o papel de uma mulher como personagem principal, filha do camponês, que tem vários romances, etc. E quando ele coloca isso, quer dizer, em si, só na maneira de contar a história, dando visibilidade a novos personagens dentro dessa estrutura, a própria estrutura, a literatura em si passa a fazer um papel de visibilizar determinados personagens e posturas, etc., rompendo, sem necessariamente carregar bandeiras políticas, etc., uma partir dessas narrativas, ele rompe.